dia! Como vocês estão? Beleza? Toca na pata do gurilão. Toca de novo. E... Bom, começando daquele jeito, naquelas guriladas que vocês já sabem. Se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem, ativem o sininho. Eu tô ligado que a galera tem uma vida e não tá se inscrevendo. Então dá essa moral aí pro gorila. Bom, quero começar pedindo desculpas porque três dias aí atrasado com vocês, né? Andei meio enrolado e não consegui postar o vídeo do nosso papo mensal no dia 15, né? O último foi no dia 15 de dezembro, o certo seria agora 15 de janeiro, para a parada correr bem, né? Na disciplina. Enfim, né? Como a gente só se viu no ano passado, quero desejar aqui para a galera que já passa por aqui, está sempre aqui dando uma moral, um feliz ano novo, em 2021 cheio de realizações para todos vocês, projetos, metas, sonhos, qualquer coisa aí que estiverem ou estavam parados, que vocês possam retomar na melhor forma, no melhor pique, numa disposição renovada, em nome de Jesus, né? Sentimentos aí ao pessoal que perdeu um ente querido, um parente, um amigo, um conhecido, né? E aos que conseguiram virar e vencer, glória a Deus aí pela nossa vida, pela vida de vocês. Show? Mas enfim, 2021, janeiro. Bom, vou falar pra galera que assiste aqui, que tá sempre aí no canal aí. Vocês lembram do último vídeo, né? O papo que eu dei lá, de tentar jogar, ao perder, né, algum peso a mais, se baseando pelo mês que passou. A pergunta é, conseguimos? Será que eu consegui? Não sei. Daqui a pouco tem vídeo lá no Insta também da balança. Vou deixar um videozinho lá também de um papo depois, né? Fato é, coloquei a foto para vocês lá, né? Vocês acompanharam, Natal, Ano Novo, misericórdia. Meu Natal se estendeu numa boa, humildemente, mais ou menos até dia 5, dia 6 de janeiro. Galera, como eu abri, cervejinha, churrascada, e aquela loucura toda que você já sabe. Mas enfim, tamo aí, né? A gente toma porrada, mas aprende. Não tem mimimi, vitimismo não, é guerra. Passou um dia, e um dia após o outro, e é isso. Bom, quero responder também uma pergunta que uma senhora mandou lá na caixinha do Insta, lá um dia que eu abri uma pergunta, e ela me perguntou, deixa eu ver aqui, ela falou assim pra mim, qual foi o momento da sua virada de chavinha? Eu entendi que ela estava falando da decisão da mudança, né? Bom, eu vou dar um exemplo de quem gosta de correr, que participa dessas corridas de rua. Não foi esse o meu motivo, mas eu vou dar esse exemplo. Cara, imagina você é um cara que você gosta de correr 5, 10, 15 ou 20 quilômetros aí participando dessas corridas de rua. Mas você gosta, você faz porque você curte, né? Vamos supor que é o seu hobby. E aí você se vê com 165 quilos, impossibilitado, limitado a fazer coisas que você gosta. No meu caso pessoal foi isso, entendeu? E daí foi a chavinha. Claro, como tudo na minha vida. O Pai do Céu é abençoando, fortificando, fortalecendo cada dia. Então é isso. Foi o fato de eu estar limitado, de eu estar impossibilitado por questão de peso, né? Para onde o principal responsável sou eu, não tem ninguém, entendeu? Não tem como terceirizar a culpa, tá ligado? Sou eu,
sou eu, entendeu? Mas é isso, eu vim dar esse salve aqui para vocês, vim dizer que entre erros e acertos, a gente está aí seguindo, tentando correr atrás, tentando não, correndo atrás. E, pô, 2021 para vocês perfeito, vamos nos cuidar, né? A gente ainda está vivendo esse momento triste, mas Deus vai dar vitória pra gente, em nome de Jesus. E é isso, foco aí, entendeu? Vocês sabem lá, ó. Reage que dá tempo, Deus sabe da sua capacidade, coloca Deus na frente, você é a sua melhor motivação. Primeiro você é exemplo, depois piada, até a tartaruga anda, e eu acredito, não tem segredo. O principal responsável está na frente do espelho, nada substitui trabalho duro, todo dia é dia, toda hora é hora, né? E o gorila é madrugadão, vocês já sabem disso tudo. Mas o papo é esse, vai estar o vídeo lá o vídeo da balança lá no Insta daqui a pouquinho, entendeu? 5, 10 minutinhos depois que isso daqui subir lá no canal lá. E é isso, fevereiro a gente volta. Respondi a pergunta da colega, certo? E foco, beleza? Ah, calma aí. Fiz o bracinho aí de marombeiro gordinho, lembrei, vou dar um papo pra vocês. E a partir desse vídeo aqui já também, eu tenho visto aí vídeo dessa parada de musculação, essa coisa maromba, entendeu? Tô tentando amadurecer meu pensamento aí, para março começar a puxar um ferro. Então, a partir desse mês de janeiro agora, eu não posto mais nada sem camisa, entendeu? E não tem nenhum motivo especial, vou explicar para vocês o que é. Porque eu pretendo fazer aqueles líricos vídeos, sabe? De evolução, assim, de início até agora e tal. Então, é só por isso. Eu quero dar uma escondida assim no shape, para fazer esses líricos. Vocês estão entendendo? É só isso. Entendeu? Então, se começarem a ver de roupa, não estranhe, vocês já estão sabendo. E que você que não se inscreveu, se inscreva. Se você não segue lá no Insta, siga. Gorila Madrugadão, respeita o gorila. Gorila Madrugadão, respeita o gorila. Você vai achar o único gorilão brabo do exercício no Insta, no Face também. Tem a nossa página lá, curtam aí. Vamos fortalecer esse trampo aí. É isso. O papo aqui sempre foi reto, não tem mentira. E daqui a pouco a gente tá lá no Insta no vídeo da balança. Beleza? Tamo junto. Força e honra pra nós, obrigado. Desculpem a demora, 3 dias, né, atrasado, hoje dia 18. Era pra ter colocado dia 15, mas eu tava muito enrolado, eu tive muito enrolado com o trabalho aí, entendeu? Mas é isso. Tamo junto aí em fevereiro, a gente espera trazer coisa nova. E ó, agora sim. Toca na porta do gorilão, bebê.